Oi, gente. Eu sou a Patrícia Oliveira Gomes, sou militante de direitos humanos, sou advogada, sou professora. Hoje estou trabalhando na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia e estou inaugurando aqui com essa aula à distância o módulo 3 do curso, que fala sobre direitos humanos e lutas sociais em Fortaleza. O nosso tema específico é História e Memória dos Movimentos Sociais de Fortaleza. Então, primeiro, assim, é um desafio muito grande falar sobre um tema tão abrangente, né, e tão importante. E aí eu vou explicar mais ou menos o que a gente vai trabalhar no dia de hoje, né, em relação a esse tema específico. Quando se fala de memória, né, história dos movimentos sociais de Fortaleza, nós estamos falando de muitas lutas, de muitos segmentos, de muitos coletivos e de identidades. Então, por exemplo, algumas imagens vão aparecer para vocês aí que são meramente ilustrativas de algumas situações, né? Movimento de luta contra a ditadura, movimento de mulheres, movimento LGBT, movimentos de juventude, de defesa da infância, de pessoas com deficiência, movimentos por tolerância religiosa, movimento negro, por educação, enfim, pela moradia, direito à cidade, transporte, movimentos que lutam pelo desencarceramento da população privada de liberdade, muitos movimentos de mães, né, de luta por diversos direitos dos seus filhos, seja pela inclusão na escola, seja pela educação, seja contra a carestia, enfim. Movimentos ambientalistas são diversas e muitas experiências que existem na história da nossa cidade. Também pensando no movimento de trabalhadores, né, sindicalizados, tem os movimentos sindicais como das castanheiras, dos ferroviários, da construção civil, que fazem parte dessa história. Nós não temos como falar sobre tudo isso, né? Então, assim, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre a história dos movimentos de bairro em Fortaleza. E por que essa escolha? Porque a história desses movimentos, elas estão relacionadas à própria formação da cidade de Fortaleza. E a partir também dessa experiência vão surgindo outras experiências de organização de coletivos para atuar nessas diversas pautas, certo? Então, a questão das lutas concretas e vividas, a gente vai trabalhar mais nas aulas 2 e 3, que serão presenciais. Nesse ponto, a gente vai trabalhar mais ou menos até o começo dos anos 2000, porque dos anos 2000 para cá, muitos de nós, né, vivenciamos isso, e acho que é mais interessante que a gente faça isso, um bate-papo do que, até porque, como é um tempo muito recente, do que a gente fazer uma análise histórica, certo? Então, para falar, né, sobre o tema de hoje, a gente está usando várias referências, né, como vários estudiosos acadêmicos que são parceiros também da luta social, como a professora Glória Diógenes, José Bozarchiello, historiadora Kênia Rios, e tantos outros estudiosos que falam um pouco da história da nossa cidade. A gente vai ter mais a divisão da nossa aula em 5 pontos, né? Um primeiro ponto mais geral, que só fala um pouquinho das datas, né, históricas de Fortaleza. Um segundo ponto também, só para a gente contextualizar bem rapidamente, a nossa cidade desigual e marginal, né? No sentido de estar à margem. Um ponto 3 que fala mais sobre a constituição de Fortaleza a partir das migrações. E um ponto 4 que fala sobre a questão histórico dos movimentos no geral e como eles se relacionam com Fortaleza. E o último ponto que a gente vai falar um pouco mais desse aspecto mais histórico desses movimentos de bairro. Então, assim, começando aqui pelo ponto 1, né? Só para a gente ter algumas noções da formação de Fortaleza. Então, em 1649 foi fundado, né, o povoado que dá origem à cidade de Fortaleza. Já em 1823, né, 2 séculos depois, Fortaleza foi elevada à categoria de cidade, reconhecida como cidade. Vamos lembrando que isso, 1823, um ano depois da independência, né? Antes disso, era uma colônia. E aí é a chamada Fortaleza de Nova Bragança. Em 1726, né, antes ainda disso, Fortaleza foi nomeada como capital do Ceará, que antes era Aquiraz. Então, isso só mais a título de curiosidade mesmo. Pensando a nossa Fortaleza hoje, né? Assim, Fortaleza é uma cidade muito contraditória, nem preciso falar sobre isso, porque todo mundo, né? Assim, é uma coisa que a gente vive diariamente. Então, é uma cidade turística reconhecida por diversos, assim, por ser um polo de serviços, por ser um polo econômico, tem grandes equipamentos, mas é uma cidade que tem muita pobreza, muita violência e muita desigualdade. Então, pensando um pouquinho mais nessa questão da desigualdade, só alguns dados para vocês, né?
existem 5 bilionários, pelo menos no estado do Ceará, né? Que residem em Fortaleza, né? Isso segundo a revista Forbes, né? Ao mesmo tempo, a Fortaleza é considerada, né? Um estudo que saiu no ano de 2020, Fortaleza é a 5ª cidade mais desigual do país, certo? Isso, esse ranking de desigualdade, Fortaleza já esteve, sempre está nos rankings mais altos, né? Como já esteve, também está entre as cidades mais violentas do mundo, inclusive. Pensando nessa questão da desigualdade, cerca de 40% da população, isso segundo também esse estudo que saiu em 2020, ganha, em média, né, da população mais pobre, ganha, em média, R$ 96,60, ou seja, menos de R$ 100 por mês. Então, estão numa condição de extrema pobreza. E ao mesmo tempo em que também quase metade da população de Fortaleza, 44%, vive e sobrevive do trabalho informal. Nós temos 429 mil e tantas famílias que estão inscritas no cadastro único, ou seja, são famílias que dependem de programas sociais do governo para sobreviver. Então, esses dados são dados bem alarmantes, mas que mostram um pouco da nossa realidade e são dados de hoje, né? E a gente vai falar um pouco de como a gente chega até aqui, né? Do que faltou e também como essa cidade foi construída e como existem as resistências em meio a esse caos, né? Digamos assim. Então, assim, Fortaleza, como cidade que foi se destacando no estado, né? Ali no século XIX, ela tinha a principal atividade econômica dela era a transformação, né? Que a gente chama de beneficiamento do algodão e a exportação do algodão. Então, Fortaleza foi crescendo e foi se destacando nisso, né? Competindo ali com Aracati. E a construção de vias, né? De ferrovias, a localização estratégica da cidade foi fazendo com que ela se destacasse cada vez mais. Por isso, desde o século XIX, Fortaleza ela é um polo de receber muitos migrantes do interior do estado. E esses fluxos de imigração são muito intensos, acompanhando principalmente os períodos de seca. E por quê? Né? Por que tanta migração? Por conta da estrutura fundiária no campo, que é uma estrutura altamente concentrada, baseada na produção, principalmente do gado, que ali nos períodos de seca não consegue sobreviver, ou os trabalhadores são mandados embora, e também aliado a esse fator climático. Né? O fator climático por si só não explicaria, mas fundamentalmente a estrutura fundiária. Então, esse modo de vida no campo vai expulsando, né, o homem do campo, que vem para a cidade em busca de melhores condições de vida. E muitas vezes essa cidade não vai conseguir oferecer essas condições esperadas, mas oferece uma chance de sobrevivência. Fortaleza tem uma coisa importante na sua história, que são os chamados, justamente para conter, né, esses fluxos de imigração que assustavam a população da época, principalmente as elites da época, né, foram criados um instrumento, né, um alojamento chamado abarracamento. Então, esses lugares, eles continham a população retirante, né, principalmente ali no final do século XIX, para que não, enfim, Fortaleza tinha 30 mil habitantes e teve um ano que chegou 100 mil pessoas na cidade. Então, era uma forma mesmo de conter, né, a chegada dessas pessoas. Tem uma foto aí que vocês devem estar vendo já, inclusive com a quantidade de pessoas chegando. Um outro dado muito marcante nessa história de imigração de Fortaleza e cruel foi a criação dos campos de concentração. Né? Então, Fortaleza teve, assim, o estado do Ceará teve grandes secas, e na seca de 32 foram construídos 7 campos de concentração no estado, para evitar que os retirantes, os flagelados, chegassem à cidade. Então, foram 7, sendo que 2 desses em Fortaleza. Esses campos não existem mais, existe um campo na cidade de Senador Pompeu, né, que foi conservado, que vocês também devem estar vendo a imagem. E a ideia era isso, impedir a chegada dessas pessoas. Esses campos de concentração, eles se assemelhavam aos campos nazistas, né? Porque o nome choca muito, em um ponto de vista, no ponto de vista de que as pessoas iam, elas iam com promessas de melhoria, né? E lá não tinham essas melhorias, mas tem diferenças porque existe um nível de assistência, e outra diferença também é que nos campos de concentração nazista as pessoas morriam por conta da ação do Estado, né? Mas nesse caso, as pessoas morriam pela omissão, então as pessoas eram concentradas lá e deixadas para morrer, certo? Então, assim, isso foi na seca de 32.
Ao longo entre a década de 40 e 80, principalmente a partir da década de 60, você tem muita migração também por conta dessas secas, né? Fortaleza acaba sendo um destino também porque outras opções no sul do país ou no norte, onde existiam grandes obras, acabam não existindo mais. E aí você tem uma cidade que vai inchando, inchando e que não oferece as condições necessárias para a população, né, que está vivendo. Então, Fortaleza, apesar de ser uma grande, ir se tornando uma grande metrópole pela quantidade da população, ela não tinha indústrias, uma industrialização capaz de absorver essa mão de obra. Então, o homem do campo chegava e, ao mesmo tempo que ele chegava expulso do campo, ele chegava na cidade e já era expulso para as periferias, porque não tinha condições financeiras de se manter vivendo na cidade. E aí sempre foi muito forte, né? O setor que a gente chama de setor terciário da economia, que é esse setor que está relacionado aos serviços, né? Comércio e serviços em geral, inclusive os serviços públicos, né? O serviço administrativo. Então, Fortaleza, por muito tempo, né, teve como sua principal fonte de empregos o próprio Estado. E aí, se você pensar isso, né, antes de 88, né, a grande relação, e ainda hoje existe isso, né? Mas menos decisivo de como era antes, né? Se o Estado é o maior empregador e a forma de você chegar a esse emprego é a partir de apadrinhamentos, né? De relações com políticos, então as pessoas que chegavam, a grande oportunidade de emprego era essa. Então você tem toda uma relação ali de dominação que vai se constituindo para a própria sobrevivência, né? De dependência e de ajuda para viver, que as pessoas precisam porque não tem outra escapatória. Então, Fortaleza enfim, vai vivendo esse crescimento e essa ocupação de outros espaços. Então, o homem do campo não consegue viver no centro da cidade, não consegue viver próximo aos locais de trabalho e vai indo para as periferias. E essas periferias vão aumentando pelas ocupações de terra, né? E aí é muito importante a gente entender que a nossa cidade é formada por ocupações, né? E essas ocupações vão acontecendo muito também a partir dessas relações familiares e de amizade. Então, primeiro o pessoal vai lá, ocupa, se consegue ficar, não é expulso, vem mais gente, e assim vai formando ali o bairro. E também isso, por exemplo, aconteceu com Bom Jardim, né? Que é um bairro que era cheio de carnaúbas, né? Um lugar rural, tranquilo, e que vai se tornando um bairro altamente adensado, né? Altamente populoso. E também, ao mesmo tempo, Fortaleza vai se constituindo a partir de remoções. Fortaleza vai aumentando a área urbana, a expansão, a partir de remoções. Então, por exemplo, o Conjunto Palmeiras existe a partir da remoção de moradores antigos, inclusive pescadores, que existiam no Mucuripe, no Serviluz, ali em outras áreas da cidade. Vamos lá. Então, e assim, e aí é importante também pensar essa questão da moradia e desses movimentos, né? Nessa época não existia uma política habitacional que, como hoje ainda não existe, assim, hoje existe um pouco melhor, mas ainda muito precário também, né? Mas não existia uma política habitacional que permitisse a pessoa, assim, por exemplo, existia o BNH, que era o Banco Nacional de Habitação, que dava crédito para as pessoas comprarem a casa, mas esses créditos eram muito elevados, então os mais pobres não conseguiam acessar isso. Então, ou os conjuntos habitacionais, que mesmo esses também não eram para os mais pobres, ou a ocupação era a forma das pessoas terem acesso à moradia. Até, na verdade, o programa Minha Casa Minha Vida não existia um programa habitacional no país que atingisse a faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, certo? Então, com isso, você vai... esses bairros vão se formando e esses movimentos também vão se formando, certo? Agora eu vou entrar num quarto ponto, já da nossa aula, que fala um pouquinho, que aí depois eu volto, que aí eu vou falar agora de uma coisa mais geral, depois eu volto para o final, falando mais de Fortaleza. Que passa um pouquinho dessa questão do histórico dos movimentos sociais, né, no Brasil e como isso também atravessa a nossa cidade. No primeiro momento, assim, entre 1970 a 1980, meados de 1980, você tem ali muito forte a luta pela democratização do país, certo? Então, você tem luta pela democratização, pelo acesso a serviços, tem movimentos pela anistia, movimentos de greves, enfim, o movimento estudantil, a associação de moradores. Então, eram movimentos essencialmente contra o regime, porque eles estavam ali enfrentando o estado de exceção. Então, eram movimentos altamente subversivos, né? Até como, no sentido melhor possível. Também ali na década de 70 e 80, você tem um novo sindicalismo, né? Que principalmente na região de São Paulo, e aí que aí existe o surgimento do PT, né? A ascensão do Lula e tudo mais como liderança sindical. E nesse período
essa ascensão popular, por mais que não fosse a realidade tão próxima aqui da nossa cidade, ela influencia e fomenta os movimentos de uma forma geral. E aí você tem ali no final da década de 80, nesse processo também da Constituição, né? A ampliação dos movimentos sociais, então o fortalecimento de movimentos de mulheres, movimentos ecológicos, movimentos ambientalistas, né? Movimento negro, movimento LGBT, e essa discussão também de formar uma nova sociedade, né? E a contribuição e intervenção desses movimentos, movimento indígena, na Constituição de 88. Na década de 90, você tem uma crise dos movimentos sociais, né? Uma crise que se dá por várias dimensões, né? Alguns movimentos vão se institucionalizando, se burocratizando, acaba tendo uma intervenção maior do Estado, entram também em crise financeira e por aí vai. E nos anos 2000, você tem uma nova fase do mundo, né? Que é o que a gente está vivendo. Então, assim, a carência do emprego, então você não tem, as relações de emprego estão muito modificadas, você tem um neoliberalismo muito forte, muito intenso, né? Então as coisas não dependem só do Estado, as redes de dominação são cada vez mais globais. E aí você tem movimentos também que questionam muito as instituições tradicionais, sindicatos e partidos, e que, inclusive, a gente viveu, né? Está vivendo ainda o refluxo disso, né? Do que foi 2013 e tudo mais. Que eram movimentos autonomistas e que, inclusive, recusavam movimentos tradicionais. Então, assim, nesse período, né, nesses anos 2000, que é esse período que a gente está vivendo, a gente vai depois conversar mais na live ou nas aulas presenciais para a gente também pensar um pouco mais sobre isso juntos. Mas é um momento de muita crise e de muita renovação, vamos dizer assim, de muita reconstrução do que é esse movimento político. E aí é importante também lembrar que esse momento de crise interna dos movimentos também tem a ver com uma perda de identidade, né, da esquerda, que chega no poder porque ali tudo se torna aliança e tudo se torna manutenção do poder. Voltando, já entrando na nossa última aula, para como essa realidade está dentro de Fortaleza, certo? Então, assim, em Fortaleza, né, o professor Bozarquiel, ele diz isso para a gente, que os primeiros movimentos também eram movimentos sindicais, né? Mesmo Fortaleza sendo uma cidade com baixa industrialização, então, assim, não tinha, o emprego era muito precário, ou seja, a pessoa muitas vezes, por se organizar, podia perder o emprego, mas o bairro, né, acabou sendo, né, assim, existiam esses movimentos sindicais, mas o bairro acabou sendo um local mais privilegiado de luta. Primeiro porque a maior parte da população não estava empregada, então não podia fazer movimentos sindicais, e porque existiam condições urgentes de sobrevivência, né? Então, o migrante que vinha do campo, que estava ali construindo aquela nova fortaleza, ele precisava de tudo, né? Precisava da moradia, precisava do transporte para poder ir trabalhar, precisava da segurança para poder estar lá, né? Segurança de não ser expulso mesmo do seu local. Tanto que o professor Bozarquiel também aponta que muitas vezes nesses movimentos de bairro iniciais, as pautas estavam muito relacionadas a essa própria necessidade de conseguir trabalhar para sobreviver. Então, pautas como educação, por exemplo, a princípio não eram tidas como prioridade, porque a prioridade era a energia, era o teto, era o transporte, certo? Então, assim, esses movimentos de bairro, eles sempre existiram nessa relação com o Estado, né? Em contraposição, inclusive, ao Estado, que era quem tinha a obrigação de fornecer esses serviços e quem tinha condições de fazer isso. E aí, assim, desde a década de 60, né, existia a Fundação do Serviço Social de Fortaleza, que era uma instituição, né, da cidade, que atuava muito nessa lógica de remoção de favelas. E aí tem alguns fatos, inclusive, desses movimentos, né, sociais e políticos que criam uma mudança nisso. Então, só citando aqui alguns marcos, né? Já no final da década de 50, é uma época bem histórica, porque tem a Grande Seca também de 58, tem a criação da Sudene, que era uma instituição federal para lidar com o desenvolvimento do Nordeste, a criação do DENOX, para promover políticas para lidar, né, com essa convivência, né, com o semiárido, e eleições muito acirradas e intensas migrações. Então, assim, é um momento ali, nesse final da década de 50, de que bairros, né, estão sendo formados de uma forma mais intensa. Lagamar, Pirambu, Verdes Mares, enfim. Estão ali se constituindo. E aí, no ano de 62, você tem um grande marco para a história, né, da luta de Fortaleza, que é a Marcha dos 30 mil,
né? Aí tem gente que diz que é 20, tem gente que diz que é 30, tem gente que diz que é 40, que é uma grande marcha, né, de moradores do Pirambu e que consegue agregar a cidade como um todo pela permanência pela defesa desse território. E esse movimento, ele acontece no dia 1º de janeiro de 62 e ele é vitorioso depois, alguns meses depois, né, eles conseguem a desapropriação pelo governo federal daquelas áreas e conseguem se manter. Então, esse é um marco para a história de Fortaleza, né, dessa luta social. Nesse período da ditadura militar, né, ali, existe um sufocamento muito forte, né, da luta social como um todo, né? Então, você tem todo enfim, pela própria definição da ditadura, né, que não permite, né, a organização, a discussão, a participação. E com os partidos na clandestinidade, esses movimentos de bairro acabam sendo um grande espaço privilegiado da luta política e social, né? Então, muitos partidos, muitas vezes clandestinos, também atuam nessas lutas de bairro, que era a forma que tinha condições de acontecer, né? Então, assim, de uma forma geral, né, também acompanhando a onda, né, do país e do mundo, né, esses movimentos sociais, eles têm uma expressão maior a partir da década de 70 e 80, né, então as reivindicações são diversas, né, principalmente inicialmente pelas condições de sobrevivência mais básicas, né, que é não ser expulso, ter a moradia, ter o transporte, ter a energia, por participação, né, por identificar prioridades na cidade, e por aí vai. E aí esses movimentos vão se fortalecendo. E aí tem alguns pontos que são, assim, também esqueci de falar, né? A luta por serviços dentro dos próprios conjuntos, né? Porque nesse período de construção de conjuntos habitacionais, você já tem a mesma lógica que tem hoje. E você constrói conjuntos em áreas distantes, né? Hoje não são mais distantes, porque, né, a cidade foi crescendo cada vez mais, e que não tem os serviços essenciais e básicos para a inclusão das pessoas na cidade. E aí, nesse ponto desses movimentos de bairro, tem algumas questões, né? Primeiro, a formação das diversas associações, e aí que tem caráter muito diferentes, né? Relações com os partidos diferentes, então tem grupos que estão mais ligados a partidos de direita, e aí tem uma relação muito forte com o político, como, né, aquela relação mais clientelista, né? E ali o cabo eleitoral age também muito fortemente, né? O que vai ali aglutinando as pessoas em torno daquele político, então a pessoa chega, né? Eu comentei lá no começo que as relações tradicionais, muitas vezes de dominação que existiam no campo, são trazidas para a cidade, né? Então, a pessoa chega, não tem documento, então vem o cabo eleitoral e tira o documento da pessoa. E ali vai criando aquela relação de dependência. Então, tem esses vínculos mais com partidos de direita e também com partidos de esquerda, né? Existe também essa atuação. E a atuação é muito diversa desses movimentos, né? Muito diversa, não só entre direita e esquerda, mas entre... Né, dentro da esquerda, vamos dizer assim. Outras reivindicações que dizem mais uma ideia mais de base, outras de coletivo e de representação, e a depender muito de quem é a liderança que está à frente, e por aí vai. E aí não tem como não falar, né? A gente já está terminando, mas aí não tem como não falar da importância das SEBs, né? Das comunidades eclesiais de base para a formação desses movimentos de bairro. E aí as SEBs, principalmente a partir da atuação, a liderança do Dom Aloysio Loscheider, né, arcebispo de Fortaleza, ou melhor, arcebispo da Igreja, né, católica, e também a partir muito da atuação das irmãs, das freiras dentro dos bairros, né, em que elas moravam. Então, as SEBs são construídas, né, e constroem muitas identidades de comunidades em luta, como, por exemplo, também o Bom Jardim, que tem uma participação muito forte das SEBs na sua própria Constituição. Então, ali você está... As SEBs tinham essa ideia de comunhão, né, da vida comunitária, da vida religiosa, da vida social e da vida política, né? Uma coisa não era destacada da outra, né? Uma mesma reunião discutia a festa X do santo tal e o que vai fazer para lutar pela demanda de saúde, por exemplo. Então, as SEBs, elas têm essa força muito grande no Lagamar, enfim, diversos bairros e comunidades de Fortaleza, vocês sabem disso, dessa força das SEBs, e também a FASE, né, que é uma instituição nacional que também tem essa atuação muito forte para constituir essas comunidades e a luta dentro dessas comunidades. E aí também, sob o ponto de vista histórico, tem alguns outros marcos também, né? Eu falei já da Marcha do Pirambu. Em 79 tem um grande momento histórico que diz respeito à o movimento da José Bastos, que era ali uma ocupação de 1.800 famílias em terrenos privados ali na José Bastos, e que fazem uma luta para lá permanecer, e que essa luta foi um marco porque ela dimensionou
luta na cidade, envolvendo outras instituições, né? Instituto de Arquitetos e por aí vai, outras instituições técnicas, e que, inclusive, a partir desse movimento, uma instituição que existia antes, né, que era essa fundação social, que atuava basicamente para a remoção, foi transformada na PROAFA, que era o Programa de Assistência às Favelas da região metropolitana de Fortaleza. Então, mudou a concepção da política pública para as comunidades. No caso da José Bastos, esses moradores, no final, foram transferidos para o Conjunto São Miguel, né, que foi um conjunto transferido pela prefeitura. Então, assim, aqui a gente vai finalizando, né? Só para citar alguns movimentos que existiram, né? Nessa época, a União das Comunidades Cearenses, e aí dentro de cada comunidade tinha a União da Comunidade, Movimento contra a Carestia, Interbairros, Federação de Bairros e Favelas e por aí vai. Quando a gente pensa mais, né, nos décadas de 90, principalmente anos 2000, existem vários outros movimentos que vocês, né, que estão fazendo o curso, fazem parte dessa história. Movimentos de cidade, né, que discutem a cidade. O movimento dos Conselhos Populares, a própria experiência de união com o MST, né, o Movimento Sem Terra, e outros movimentos, né, Frente de Luta por Moradia e por aí vai, que existem e que a gente vai discutir um pouco mais dessas experiências, né, nas outras aulas, principalmente também a partir desses casos exemplares de luta, que a gente vai conversar mais sobre isso. Então, assim, tentei fazer um resumão, né, sobre esse processo histórico, e aí espero que vocês tenham gostado. Existem alguns textos também complementares, são textos bem acessíveis, são trechos de livros, certo? São com poucas páginas e com uma linguagem legal. E aí também, se tiverem alguma dúvida sobre isso, a gente também está à disposição para conversar. E tem também algumas recomendações de vídeos, certo? Tem vídeos também mais históricos, um sobre a história do Bom Jardim, e tem um filme, né, que é o filme Com Vandalismo, que fala especialmente das lutas de 2013, que aqui não deu, né, não era muito objeto nosso da gente apostar, mas que é legal a gente ver isso e pensar para refletir essa nossa fase atual que a gente está vivendo de luta social. Então é isso, valeu, espero que tenha sido proveitoso.